Olá a todos, meu nome é Paul. Hoje é sábado, 16 de agosto, e estou escrevendo ou fazendo este vídeo em vista do arrebatamento. Tenho ouvido falar muito sobre o arrebatamento nas redes sociais ultimamente. No YouTube e no Facebook, tem havido muita conversa sobre o arrebatamento que supostamente acontecerá em setembro de 2025. Tive uma pequena experiência sobre isso. Então, estou aqui para contar a vocês o que vivenciei. Então peguei o calendário e ele tinha virado para agosto. De alguma forma, enquanto eu caminhava, eu estava andando com o calendário mais ou menos assim e percebi que era agosto e eu precisava avisar para ela apontar para agosto. Eu ia apontar para 8 de setembro e, quando fiz isso, vi algo escrito na parte de baixo do calendário, em setembro, e pensei ter visto arrebatamento. Mas, a essa altura, eu estava caminhando, estava no escritório dela, e ela se aproximou e eu queria ver o que estava escrito quando pensei ter visto arrebatamento. E, então, de qualquer forma, eu a alcancei, mas eu queria ler, eu queria ver o que o calendário dizia. Mas agora eu estava falando com ela. Ela está na minha cara, então eu tive que explicar a ela. Ok, é isso que vamos fazer. Tranquei a porta, coloquei meus óculos e fui até este calendário e dei zoom aqui e foi isso que eu vi no calendário. Diz, arrebatamento da igreja, 23 e 24 de setembro. Jesus está voltando. Agora, essa não é minha caligrafia. Não sei quem escreveu isso. E isso me surpreendeu. Tipo, eu fiquei confusa. Eu pensei, o que estou vendo aqui? E ao lado, aqui no dia 21, há outra escrita que também não é minha. E diz, quando eles disserem paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. E eles até marcaram o dia da paz. Agora, eu não fiz isso. Este é o meu calendário. Esta é a minha escrita aqui, certo? E quando eu escrevi isso, eu não vi isso. Então, isso me deixou perplexo, meio confuso. Dê um zoom novamente. Lindas caligrafias. Dê um zoom na igreja e em Jesus está voltando e depois dê um zoom na outra. Então, não sei quem escreveu. Só sei que, por algum motivo, Deus me fez assistir aquele vídeo durante meu intervalo para o almoço e, menos de 3 horas depois, encontrei isso no meu calendário. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho, meus irmãos. É um testemunho de um irmão americano, Paulo Rodrigues. É um testemunho tremendo aqui, irmãos, que aconteceu com esse irmão americano aqui. Ele até acredita que anjos de Deus escreveu na planilha profissional dele arrebatamento 23 e 24 de setembro. E é um testemunho aqui tremendo, porque esse irmão aqui americano, ele assistiu um vídeo que fala do arrebatamento da igreja numa festa de trombetas, setembro desse ano aqui de 2025. E depois, irmãos, esse vídeo levou ele a assistir um outro vídeo, o do Joshua, que fala que Cristo apareceu para ele, falando que entre os dias 23 e 24 de setembro desse ano aqui de 2025, acontece o arrebatamento da igreja. Então ele foi orar a Deus, ele foi pesquisar mais sobre o assunto, até que chegou um dia, irmãos, que ele estava caminhando ali uma planilha que ele trabalha, ele é operário de construção civil, ele conta detalhadamente a experiência dele aqui nesse vídeo. Eu estou apenas contando a parte que para mim foi tremenda aqui, irmãos, essa parte aqui que eu estou contando. Ele estava caminhando ali a planilha dele, no colo, no braço dele, quando de repente, quando ele vai abrir ali a planilha, irmãos, está escrito ali na planilha, arrebatamento 23 e 24 de setembro. E ele fala que não foi os ajudantes dele, porque nenhum dos ajudantes dele tem aquela letra e a planilha dele fica no escritório dele. Então não tem como ter sido
os colaboradores, né, os profissionais ali que ajudam ele profissionalmente. Então ele acredita que foi anjos que escreveu, até mesmo porque a caligrafia é muito bonita e não é a letra de nenhum dos funcionários que ajuda ele. Então ele acredita que por ele ter assistido os vídeos sobre o arrebatamento da igreja e pedir confirmação para Deus, então Deus confirmou, irmãos, colocando anjos para escrever ali na planilha dele, Rapture, ou seja, arrebatamento 23 e 24 de setembro. É tremendo isso daqui, irmãos. Se foi anjos de Deus mesmo, é tremendo isso daqui. É uma confirmação da parte do Senhor que o arrebatamento da igreja acontece nesse ano aqui, 23 e 24 de setembro. Nesse testemunho aqui, irmãos, ele detalha bem o que aconteceu. Aqui eu apenas resumi um pedaço aqui, porque eu achei tremendo, irmãos. Achei tremendo aqui o testemunho desse irmão. Vamos estar vendo aqui por completo e que Deus abençoe a todos. Olá a todos, meu nome é Paul. Hoje é sábado, 16 de agosto, e estou escrevendo ou fazendo este vídeo em vista do arrebatamento. Tenho ouvido falar muito sobre o arrebatamento nas redes sociais ultimamente. No YouTube e no Facebook, tem havido muita conversa sobre o arrebatamento que supostamente acontecerá em setembro de 2025. Tive uma pequena experiência sobre isso. Então, estou aqui para contar a vocês o que vivenciei. Sou um operário da construção civil. Sou zelador e temos empreiteiros que trabalham em determinados prédios em que estamos trabalhando. Estamos nos preparando para trabalhar em um determinado escritório. A secretária está ocupando o local no momento. Então, preciso dizer a ela que faremos esse trabalho nessas datas específicas. Então, preciso que ela se mude. Vamos entrar, fazer o trabalho e depois eu ia dar a ela uma ideia ou estimativa de quando ela pode voltar para o escritório. Enfim, voltaremos a trabalhar na segunda-feira, 11 de agosto, esta semana, no começo desta semana. E o que eu fiz foi fazer um cronograma que preciso contar a ela. Contratei basicamente 2 prestadores de serviço que farão a maior parte do trabalho. Então, contratei o primeiro cara, contratei os 2, mas comecei a falar com o primeiro cara e disse: "Tudo bem, cara, precisamos que você comece nesta data. Sabe, seria segunda-feira, 18 de agosto. Precisamos que você comece em 18 de agosto e faça isso e aquilo. Quantos dias você acha que precisa?" Aspas. "Ah, bem, preciso de tantos dias." Certo. Então, eu escrevi neste calendário aqui, que não é o calendário real, mas é exatamente um que parece. Certo. E eu tinha outro calendário aqui, que, você sabe, eu ia fazer no primeiro calendário, eu ia fazer uma espécie de rascunho, certo? Enquanto eu tomava notas dos rapazes, e então no segundo calendário, eu ia limpá-lo e dar, você sabe, escrever a programação neste calendário em um calendário mais limpo. Então, de qualquer forma, eu perguntei aos rapazes e nós estamos anotando os dias e tudo bem, vai levar muitos dias para você fazer isso. Tudo bem. E então você vai entrar em seguida. O contratante número 2. Vamos chamá-los. E isso vai levar quanto tempo? Ele disse que vai levar tal e tal. Certo. Então eu marcaria este primeiro calendário. Com quantos dias? Certo. Então, quando você terminar, vamos fazer isso e então sim. E então vai demorar muito. Então, eu estava anotando os dias. Tudo bem. Quanto tempo você acha que vai levar para fazer isso? E então fomos meio que assim, dia a dia, escrevendo, meio que tendo uma boa ideia de quanto tempo vai levar para fazer esse trabalho. Tudo bem. E então, você vai fazer uma inspeção nesta data. E quando passarmos na inspeção, sabe de uma coisa? Vamos fazer essa outra coisa. E então, sabe, meio que anotei tudo desde 18 de agosto, e íamos terminar por volta de 6 de setembro, eu acho. Bem, íamos terminar na sexta-feira, 5 de setembro. Ela pode se mudar na segunda-feira, 8 de setembro. Então, ia levar umas 3 semanas. Finalmente descobrimos. Então, terminamos o cronograma, o rascunho, e partimos e voltamos ao trabalho deles. Vou dar uma vista no trabalho e pronto. E por volta do meio-dia era a hora do almoço. Então, comecei a almoçar, certo? Estava no meu escritório e almoçando.
E enquanto eu estava almoçando, comecei a assistir a alguns vídeos no Facebook. Na verdade, gosto de assistir a vídeos sobre piedade ou pregação e coisas divinas. E me deparei com este vídeo e este vídeo fala sobre o arrebatamento. Lembro-me de ver o título que dizia algo sobre o arrebatamento em 2025. Então, isso me chamou a atenção porque nunca ouvi ninguém realmente dar uma data para o arrebatamento. Sempre ouvi falar sobre o arrebatamento, mas nunca vi uma data. E o vídeo é o que estou exibindo aqui. E esse vídeo se chama Festa das Trombetas 2025. O arrebatamento é iminente? E então, quando vi o título, pensei, deixe-me ver do que se trata. Arrebatamento em 2025. Isso é meio que, sabe, uau, sério? Alguém realmente tem uma data. Eles vão colocar um ano nisso. Então foi interessante para mim e comecei a assistir e ele começou a falar. É sobre você assistir ao vídeo novamente. É chamado Festa das Trombetas 2025. O arrebatamento é iminente? Então, eu assisti ao vídeo. Deve ter uns 10 minutos. E fiquei surpreso que o vídeo fala sobre um certo pastor chamado Pastor Joshua, da África do Sul. E supostamente Jesus veio a esse pastor e lhe deu uma aparição, não uma visão, não um sonho. Ele realmente apareceu a ele, ele disse que viria para a igreja. Ele iria arrebatar a igreja, ou ele chamou isso de Êxodo, ou Jesus chamou isso de Êxodo da igreja em 23 de setembro e 24 de setembro, ele viria para a sua igreja. Então, isso meio que me surpreendeu que eles realmente deram uma data. Mas enfim, estou assistindo a esse vídeo só por curiosidade e querendo ver qual era o raciocínio deles. Então, muitas coisas que ele diz no vídeo meio que fizeram sentido e, sabe, na verdade, quando o vídeo ficou pronto, ele realmente chamou minha atenção. Tipo, cara, se isso for verdade, preciso limpar algumas coisas. Tipo, preciso orar mais. Preciso ficar mais com meus filhos e preciso dizer a eles para orarem mais. E isso, sabe, me fez sentar e querer estar mais perto do Senhor. Então, depois daquele vídeo, tranquei a porta do meu escritório, fui para um canto do meu escritório, me ajoelhei, coloquei meu rosto no chão e comecei a orar. E eu comecei a orar, Senhor, se há algum pecado oculto em mim, purifica-me. Se tenho raiva ou ódio de qualquer homem ou mulher, digo-te agora, Senhor, não tenho problemas com ninguém. Aspas. Elite, eu não tenho rancor nem mágoa de nenhum homem ou mulher. Comecei a orar e a pedir a Deus para me purificar, lavar, reavivar e fazer com que eu voltasse a andar mais perto dele e esse tipo de coisa. Então, minha oração deve ter durado uns 5 ou 10 minutos. Levanto-me e volto para o campo para verificar o trabalho e o progresso, e ver como está o empreiteiro, para ver como eles estão, porque estavam trabalhando em outra área. E então agora é hora de eu ir falar com a moça que eu preciso ir contar a ela, sabe, essa programação que fizemos alguns minutos antes ou algumas horas antes a essa altura. E então, mas eu queria dizer que quando eu vi aquele vídeo também, eu enviei para minha família, para meus filhos. Nós fizemos um pequeno bate-papo em grupo. E então, eu enviei aquele vídeo por mensagem de texto para o bate-papo em grupo da minha família. E eram 12:17 quando eu enviei aquele vídeo para eles. Eram 12:17 durante meu intervalo de almoço. Então, de qualquer forma, eu fiz a oração e depois fui trabalhar e voltei para meu escritório e agora eu disse, ok, agora eu preciso ir falar com a moça e ir contar a ela essa programação, certo? Então neste outro calendário que eu tenho aqui, comecei a escrever, sabe, recuar. Sabe, era ali que eu ia escrever, voltar.
para avisar quando ela ia se mudar e quando ela poderia voltar, o que seria no dia 8 de setembro, certo? Então peguei o calendário e ele tinha virado para agosto. De alguma forma, enquanto eu caminhava, eu estava andando com o calendário mais ou menos assim e percebi que era agosto e eu precisava avisar para ela apontar para agosto. Eu ia apontar para 8 de setembro e, quando fiz isso, vi algo escrito na parte de baixo do calendário, em setembro, e pensei ter visto arrebatamento. Mas, a essa altura, eu estava caminhando, estava no escritório dela, e ela se aproximou e eu queria ver o que estava escrito quando pensei ter visto arrebatamento. E, então, de qualquer forma, eu a alcancei, mas eu queria ler, eu queria ver o que o calendário dizia. Mas agora eu estava falando com ela. Ela está na minha cara, então eu tive que explicar a ela. Ok, é isso que vamos fazer. Vamos entrar nessa data e terminar até essa data. Você tem que sair nessa data e pode voltar nessa outra data. E finalmente, eu terminei e só queria voltar para o meu escritório para ver o que eu tinha visto. E finalmente cheguei no escritório. Tranquei a porta, coloquei meus óculos e fui até este calendário e dei zoom aqui e foi isso que eu vi no calendário. Diz: arrebatamento da igreja, 23 e 24 de setembro. Jesus está voltando. Agora, essa não é minha caligrafia. Não sei quem escreveu isso. E isso me surpreendeu. Eu fiquei confusa. Eu pensei, o que estou vendo aqui? E ao lado, aqui no dia 21, há outra escrita que também não é minha. E diz: quando eles disserem paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. E eles até marcaram o dia da paz. Agora, eu não fiz isso. Este é o meu calendário. Esta é a minha escrita aqui, certo? E quando eu escrevi isso, eu não vi isso. Então, isso me deixou perplexo, meio confuso. Espera, eu acabei de ver este vídeo às meio-dia e aqui está. Isso era mais ou menos 2h45 da manhã quando eu percebi que isso tinha, você sabe, sido escrito. Acabei de ver este vídeo falando sobre o arrebatamento supostamente acontecendo em 23 e 24 de setembro com base no pastor Joshua da África do Sul. E este vídeo que eu acabei de falar para vocês. E então eu venho e vejo isso no meu calendário. Eu não sei quem escreveu. Um dos contratados não teria feito isso. Quer dizer, é meu escritório, então eu geralmente o tranco quando saio. Não sei se foi um homem ou um anjo, mas sei que alguém escreveu. Eu acredito que foi um anjo, talvez 2 anjos, porque as duas caligrafias são diferentes. São caligrafias lindas. Dê um zoom novamente. Lindas caligrafias. Dê um zoom na igreja e em Jesus está voltando e depois dê um zoom na outra. Então, não sei quem escreveu. Só sei que, por algum motivo, Deus me fez assistir aquele vídeo durante meu intervalo para o almoço e, menos de 3 horas depois, encontrei isso no meu calendário. Não fui eu. Não sei quem escreveu, mas alguém escreveu. E isso só me diz que Deus está tentando me dizer algo. Sabe, não sei se o arrebatamento vai acontecer nos dias 23 ou 24, mas isso me abalou profundamente, pois precisamos nos recompor. Precisamos colocar nossa casa em ordem. Precisamos colocar nossas vidas em ordem. Precisamos nos endireitar. Precisamos orar mais na palavra. Precisamos orar mais. Precisamos reunir as famílias. Precisamos reunir aqueles que estão perdidos, que estão por aí se perguntando se estão perdidos, e todos os nossos filhos, nossas famílias e dizer: ei, precisamos nos preparar porque Jesus está voltando. Ele voltará muito em breve. Aspas. Espero ter explicado muito bem, mas é isso que eu queria dizer a vocês. Esta é a experiência que aconteceu comigo esta semana. Obrigado.